Olá, muito boa tarde, você que se liga na JRTV Web, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Todas as segundas-feiras, a partir das 3 da tarde, a gente está junto no Tô na Live com Éder Ramos. E para essa segunda-feira, nós temos um assunto muito interessante, que é o Georigem, que é um projeto idealizado pelo jornalista Ivan Bezerra, que vai nos falar um pouco nessa conversa sobre o lançamento da Empório Georigem. Aí você vai ficar sabendo o que é a funcionalidade dessa ferramenta, que tem com certeza ajudado já muitas pessoas. Inicialmente cumprimentar o nosso querido amigo Ivan Bezerra, que está conosco nessa tarde e é idealizador desse projeto. Ivan, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no Tô na Live com Éder Ramos. Boa tarde, Éder Ramos, boa tarde, Léo Novaes, que também está aqui conosco, boa tarde a todos que nos assistem. É uma satisfação poder falar de algo que a gente cria, né? Como se fosse um filho. Ontem, Dia dos Pais, para mim, Georigem é um filho que a gente colocou na prática há pouco tempo atrás. E como você disse, já está, né, surgindo uns frutos muito bons, né? A gente está conseguindo movimentar um pouco desse comércio voltado para indicações geográficas. Se tiver oportunidade, até eu posso explicar um pouquinho do que é depois. Por gentileza, né? Mas realmente para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco disso, né? Que é uma coisa muito nova para a gente aqui no Brasil, mas que na Europa já está um pouco mais avançada. Mas é muito prazeroso a gente poder passar um pouco desse conhecimento para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor do que são as indicações geográficas, do que é o nosso projeto. E vamos lá. Pois é, você vem de jornalismo, né? Vem de televisão, de assessoria de comunicação, e agora aparece o Ivan Bezerra já idealizando esse projeto. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o Georigem e como surgiu esse projeto. Beleza, então, eu sou jornalista, né? Algumas pessoas já me conhecem da época da televisão, passei por prefeitura, estou no IFBA, né? Sou servidor público do IFBA, e lá no IFBA surgiu essa oportunidade de fazer esse mestrado em propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. E uma das áreas de estudo é justamente as indicações geográficas. E eu me apaixonei por isso. É algo que eu não conhecia particularmente. Conheci e gostei muito. Então, só para explicar assim, de forma muito prática o que é uma indicação geográfica, né? Quando a gente ouve falar do espumante que é muito famoso, a gente fala champanhe, né? Então, champanhe é a indicação geográfica, né? É uma região que produz o espumante mais conhecido do mundo. Quando a gente fala de queijo, né, a gente remete logo ao queijo de Minas Gerais, o queijo da canastra, né? Então, canastra também é uma região com registro de indicação geográfica. Aqui pertinho da gente tem a Baíra, que tem uma cachaça maravilhosa também. E como é uma região já reconhecida popularmente e tem uma qualidade e um saber fazer que vem de geração em geração, essa cachaça, essa região, ela se tornou, né, indicação geográfica, registrada como indicação geográfica para a cachaça. Então, indicação geográfica nada mais é do que você demonstrar, né, registrar e tornar oficial que uma região ela tem potencial definido para determinado produto. Um produto especial que pode ter relação de qualidade com o lugar, né, pode ser a qualidade da terra, do clima, o modo de fazer, de produzir aquele determinado produto, ou pode ser uma fama, né? Simplesmente a questão da fama, mesmo como é o caso do queijo de Minas, que não é só fama, tem a qualidade também, mas é muito famoso. E isso torna aquele produto um potencial instrumento de indicação geográfica. Porque, só para frisar, indicação geográfica não é o queijo nesse caso, é a região da canastra. Ela é indicação geográfica para queijo. É como está a carne do sol para a região lá de Tororó, de Tapetinga, né? Sempre essa questão. Você percebe o potencial então que tem em Tororó, por exemplo, para a carne do sol, né? Porque já é uma fama que vem de muito tempo, a qualidade da carne não se discute. Então, se eles entrarem num processo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que é o INPI, e requererem esse registro, muito provavelmente eles terão capacidade de definir aquela região de Tororó como uma região de indicação geográfica para a carne do sol. Esse exemplo é fantástico. Inicialmente eu pensei que a indicação, na verdade, geográfica seria uma espécie de cooperativa, de marcas coletivas. Tem alguma relação, na verdade, com isso, ou está, na verdade, mais relacionada à questão da própria vocação
regional ligada à questão de produção, de empreendedorismo? Uma coisa pode levar a outra, Éder, porque é o seguinte, marca coletiva, ela define determinados produtos desenvolvidos por determinadas pessoas em coletivo, em grupo, que pode ser uma cooperativa, uma associação. E muitas indicações geográficas, elas começam a se destacar com determinados produtos que são feitos justamente por grupos de pessoas, né? Então, você perceba, para ter indicação geográfica, os produtores de determinado local eles têm que se aglutinar em associação ou em cooperativa, desculpa aqui pelo toque, ou em cooperativa, e a partir desse processo de aglutinação, e eles podem criar uma marca coletiva para os seus produtos a partir disso, com esse instrumento você pode requerer indicação geográfica. Então, uma coisa não elimina a outra, elas podem se complementar. Entende? E para que ocorra, na verdade, a funcionalidade disso, qual é o sistema de comercialização que vocês utilizam? É necessário abrir uma loja virtual? Como é que isso funciona na prática? Então, Éder... Já que tem um site, né? Isso. Eu acessei o site hoje pela manhã. Isso. Deu uma vasculhada lá, tem alguns produtos já. Você falou que estava interessado, inclusive, aqui Tô querendo comprar em adquirir um produto já, né? Às vezes fica um pouco pesado, né? Porque assim, tem a questão do valor, né? Dos produtos de indicação geográfica. Toda essa fama, tudo que é bom, não é que custa caro, tem um devido valor. Né? Eu ia falar que é caro, mas não é caro. É o devido valor, pelo jeito de se produzir, pela qualidade do material bruto, né? O que se extrai de determinado local é único no mundo, né? Quando você coloca uma indicação geográfica, você define que aquele lugar é único no mundo que tem aquele determinado produto. E tudo que é exclusivo, claro, é mais caro, né? Mas vou comprar de tudo que eu puder, com certeza, no meu próprio site. Vamos tentar. Mas assim, essa questão de venda, ela surgiu ainda no tempo do mestrado, quando eu estudava indicação geográfica, né? Eu percebi que tinha muito produto, muito potencial para comércio, mas não existia de fato um comércio eletrônico, por exemplo, para isso. Você tinha que ir até o local, por exemplo, ir até a canastra para comprar o queijo e canastra. E isso não é viável para muita gente, né? E a gente, claro, todo mundo quer ir, quer fazer um tipo de turismo desse, consumir o que tem no turismo, ótimo. É um filão de mercado que não vai acabar nunca. Mas a gente tem uma dificuldade de encontrar determinados produtos na internet, sobretudo, que é onde mais aproxima o consumidor de muitos outros tipos de produtos. E aí isso me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Por que não tem produto de indicação geográfica com tanta facilidade na internet? Sendo que à época, né, 2018, a internet já tinha um impulsionamento muito grande para comércio. Agora com a pandemia estourou de vez, né? Mas aí isso me causou realmente essa dúvida, né? Por que disso? Aí eu estudando e tudo, depois que terminei o mestrado, continuei um pouco dos estudos, né? A gente diminui bem o ritmo, mas a gente nunca larga o osso, né? Vamos dizer assim. E aí foi quando veio... Foi nessa área de propriedade intelectual. Isso. E aí, inclusive no IFB. Não, foi na UESC. Na UESC. Na UESC, aqui em Ilhéus, né? Que é um mestrado profissional e é um mestrado muito interessante, que ele é voltado para que o estudante de mestrado ele não fique só na academia, ele possa colocar em prática o que ele aprende. Isso foi muito interessante, que a gente sai com a cabeça pronta para o mercado, né? E aí eu percebi que tinha potencial de venda e que não existia comércio eletrônico de venda de produtos de indicação geográfica. Um ou outro produtor ou aquele aglutinador, né, que são as cooperativas, associações, uma ou outra tinha sites que vendem produtos até hoje, né? Claro que e não é problema nenhum isso, porque assim, explicando o que é Georigem agora, é um marketplace, é um shopping virtual, que busca agregar todos esses produtores ou essas pessoas que estão nas indicações geográficas e em outras regiões com comércio de produtos tradicionais também, aglutinar todos no mesmo ambiente, para tornar realmente um site de referência nesse tipo de comércio. Está até passando aí na tela, a Léo Novaes está passando, tá vendo? Uhum. Tem alguns produtos aí próximos. São todos produtos muito especiais, né? Porque eles têm uma relação com o lugar. Por exemplo, Coca-Cola, a gente está fechando essa parceria agora, e Coca-Cola é bem interessante. Eles são daqui de Jequié, da região de Florestal. E eles fazem uma coisa que é muito valorizada no mercado, que é o chocolate Tree to Bar. Só para explicar um pouquinho melhor e traduzindo, Tree to Bar quer dizer da árvore à barra. Então eles têm um controle total sobre o que plantam, sobre o que colhem,
como que tratam essa amêndoa de cacau, até fazer a barra e embalar, eles fazem tudo, entendeu? Então, isso tem sido muito valorizado. Aí seu João, a foto dele com a esposa aí, eles mesmos produzem o cacau, eles mesmos fazem o chocolate. E é um chocolate maravilhoso, um sabor sem igual realmente, porque ele tem essa questão da agricultura familiar, tem essa questão do produto artesanal, entendeu? E isso tudo é muito valorizado. Então, o que eu pensei? De abrir um espaço para que pessoas como esse seu João, lá de Florestal, eles tenham possibilidade de, sem comprar ou adquirir uma grande estrutura de internet, de site, de venda, que é caro. Que existe essa dificuldade, né? Existe, é difícil. Às vezes a pessoa não tem noção de como lidar com essa parte, né, das tecnologias e tal, então ficam presas ao comércio e muitas vezes tem que se desdobrar também para entrar em um universo que muitas vezes elas não têm a facilidade de caminhar, né? Isso, e a gente percebe muito isso, porque... Por exemplo, o seu João, é bom o seu João lá da Cacau para a gente exemplificar isso. Ele trabalha na lida, ele trabalha na roça de cacau aqui em Florestal. O cacau muito bem produzido, ele seleciona as amêndoas, ele faz o chocolate dele, que é o que ele sabe fazer. Sim. Aí você imagina seu João pegando um site de internet para colocar à venda, tirar foto e produzir e fazer isso tudo, né? E ainda tem que pagar, porque o site é caro. Site de e-commerce ele tem um custo alto, elevado, né? Então, o que eu pensei? Porque a gente tem uma resposta social também. Quando a gente faz um curso como este, a gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade. Então, minha ideia de devolver para a sociedade foi essa ideia de fomentar produções como a de seu João, por exemplo. Então, a gente concede para ele a estrutura de venda, que é um shopping virtual que é gratuito. Ele coloca o produto dele de forma gratuita, ele coloca o anúncio de cada produto de forma gratuita. E o retorno, porque tem que se manter também o sistema, o retorno ele é um percentual em cima de cada venda realizada. Entendi. Que é muito mais barato, por exemplo, do que você vender esse produto numa loja, que você precisa pagar funcionário, você precisa pagar água, luz, telefone, enfim, todos os custos que tem uma empresa. Então, esse ponto a gente conseguiu já definir, né? Já tem uma estrutura pronta, montada, que ajuda, auxilia muito nessa venda, então é tudo muito simples, muito dinâmico, né? E os produtores eles estão tendo essa possibilidade. E aí, esses produtos, a nossa ideia é agregar quanto mais produto, melhor, porque a Georigem vai se tornar mais reconhecida. O consumidor que quiser um produto especial já vai saber, poxa, eu vou na Georigem porque lá tem produtos especiais. Entendi. De indicação geográfica. Então, para a gente entender bem, entendeu? Não há um custo para estar dentro da plataforma. Não tem custo. O custo é já para facilitar a dinâmica, o acesso de pessoas a essa espécie de loja virtual. É difícil hoje fazer uma loja virtual? Simples, é muito simples, porque é um cadastro, né? Muito parecido com o cadastro de rede social, como a gente entra no Instagram, no Facebook, tem uma parte de cadastro, né? A gente coloca alguns dados, precisa ter CNPJ, então normalmente são microempresas, né? Porque são empreendedores individuais muitas vezes também. Então ele faz o cadastro, telefone, e-mail, já entrou ali, a gente vai dar todo apoio, como a gente está dando apoio para esses parceiros nossos também, né? Pelo menos no início a gente está dando todo o apoio possível. O cadastro está ali, né? Eu sou vendedor. Quero fazer parte, você vai para uma tela de cadastro. Olha o que você precisa em primeiro lugar: o nome, telefone, e-mail. Cria uma senha, né? Porque só você vai ter acesso. Sim. E depois, numa próxima tela, você vai incluir o CNPJ, o endereço. Só produto ou serviço também pode ser agregado? Pode ser serviço também. Só que é isso. O nosso objetivo não é o produto ou o serviço em si, mas é o local, né? O nosso objetivo é o lugar. É um conceito diferente de venda. Entendi. A gente vende o local e no local tem determinada coisa. Aí eu costumo falar até com os nossos parceiros. Léo Novaes é um dos nossos parceiros, né? Trabalha junto. Sim. E Halil também. Aí eu falo, o que a gente vai vender aqui não é o produto é brinde. A gente vende a informação do lugar. A gente vende tudo que é especial daquele lugar. Por exemplo, né? A gente está vendendo agora o café Piatã, da Chapada Diamantina, também, né? Um parceiro nosso. Então, a gente vende todo o ambiente da Chapada Diamantina. A gente explica o que é a Chapada Diamantina. Sim. Por que o café é bom, por que ele é diferenciado, por que ganhou determinado prêmio. 3 vezes já o melhor do Brasil já foi considerado. Então, você ao comprar, você está absorvendo esse tipo de informação, né? Você está comprando isso e você está levando um pouquinho daquele lugar, porque o café de Piatã ele representa o próprio lugar.
Então você pode chegar num amigo, num parente e falar, ó, tem um café de Piatã. Piatã é um lugar muito especial, é a cidade mais alta do Nordeste, um dos lugares mais frios do Nordeste, e de lá realmente sai o café que é o melhor do Brasil, já foi considerado o melhor do Brasil Sim. por 3 vezes. Então você tem história para contar, né? Você não tem simplesmente um café para tomar. É essa a nossa intenção, é vender o lugar. E aí, tá vendo, o Léo Novaes está mostrando aí, que no próprio blog que a gente tem, que tem todas essas informações, a gente já consegue acesso para os produtos no caso, Empório, que se tiver chance aqui a gente discute. E no caso, por que essa nomenclatura Empório, de origem Empório? Eu queria que você explicasse isso para a gente, para ficar bem esclarecido, né, para o nosso ouvinte. E também quais são, né, as indicações geográficas que vocês têm hoje na loja virtual. Você já apresentou aí o café, que você falou do café. O café não é ainda. O café não é ainda. Não é. Mas então, temos aqui o cacau, né, que é o potencial isso. Aqui. Isso, a gente está numa região de indicação geográfica, a GQE está dentro de uma área de indicação geográfica para o cacau. Com o cacau, ainda não tem o selo da indicação geográfica. Eu vou falar selo, os acadêmicos vão me matar porque é signo distintivo o nome. Mas eu falo selo para tornar mais popular, para entender. É um selozinho que vem na embalagem do produto, demarcando que aquela região, que aquele produto é de determinada região. Com cacau não tem, poderia ter, né? Só que você viu ali que seu João trabalha na Lida e tal o dia todo, e existe um processo burocrático que você tem que fazer junto à associação para que você tenha direito de uso desse signo distintivo. Ele não fez ainda. Eu até estava orientando ele a procurar, né, o Cristiano, que é lá do sul da Bahia, que é da Associação Cacau Sul da Bahia, que é detentora dos direitos da indicação geográfica Sul da Bahia. É muita palavra, mas a gente tem que falar inteiro porque são os termos inteiros que fazem o entendimento da coisa. Então, a gente trabalha, né, com esses produtores que têm potencial de vender produtos que tenham essa fama, como lá você falou da carne de sol de Tororó. Eles teriam potencial de venda dentro do site, porque a gente tem como falar dessa tradição de Tororó, a gente tem como falar da carne de sol de Tororó, como a gente tem como falar do cacau aqui do seu João, ainda que não seja indicação geográfica. Mas, respondendo a sua pergunta, a indicação geográfica que a gente tem basicamente é o chocolate sul da Bahia, que entra na nossa na Georige com 2 lojas, né, com a Natucoa e com o Chocolate Sul da Bahia, que é a marca Chocolate Sul da Bahia, que é feito lá pelo Centro de Inovação do Cacau, que está instalado na UESC, e é bem interessante porque eles têm também esse potencial de chocolate tree to bar. Por enquanto o que eles fazem é um bean to bar, né, que eles têm o controle da amêndoa e fazem o chocolate, então eles têm esse controle de produção, e tá vendo aí, tem as imagens desse Chocolate Sul da Bahia, então é a marca da própria associação, né? Então ele leva ali o selo, aquele desenho que tem ali do mico-leão dourado, da cara dourada ali com os pés de cacau, tá vendo? Isso é o símbolo. Sim. Que eu te falei, que é o signo distintivo da indicação geográfica, é aquilo ali. Então ele pode ostentar aquele signo, né? Porque ele cumpriu todas as regras estabelecidas pela associação e tem esse direito de venda. Então aquilo ali faz uma grande diferença, você tem a garantia de que aquele produto realmente foi feito com cacau colhido no sul da Bahia. Sim. Com tudo que se define para qualidade, para a questão histórica, cultural, com respeito ao meio ambiente, com respeito às leis do trabalho. Então é uma série de questões que, quando você entra no blog da gente, quando você entra no site de venda da gente, que é a Georige, a Natucoa é outro parceiro que está também com esse cacau. Então quando você entra, que você começa a consumir esse tipo de informação, você começa a perceber o quão grandioso e o quão especial são esses produtos. E por que do valor deles ser um pouco maior do que o valor de mercado? Né? Porque uma barra de chocolate no mercado, não lembro, deve ser em torno de R$4, R$5. A gente tem barra de chocolate aqui vendida a R$16. Mas isso paga toda uma cadeia produtiva muito especial. Né? Você está defendendo ali uma forma de trabalho que respeita a tradição, respeita os bons costumes, respeita a legislação, o meio ambiente. E isso tem um grande valor, né? Para quem valoriza isso, realmente é fenomenal. E te respondendo ainda sobre a Empório... Eu vi ali, a gente falou semana passada sobre cerveja artesanal, eu não sei se... A Cabruca, né? A cerveja que apareceu ali, a Cabruca, isso, né? Ela é da Natucoa cerveja artesanal também. Uma cerveja artesanal feita com... Ela é feita com... Vamos lá, com nibs e... Tem ali embaixo o nome.
Rapadura, esqueci. Rapaz. Nibs e rapadura. Então é cacau puro com rapadura. Então o adocicado da cerveja vem da rapadura, o amargor vem da nibs, né? Que é o cacau triturado. Amêndoa ele do passa, cacau. a amêndoa do cacau passa pelo forno, depois tritura, vira nibs, é um produto 100% cacau. Entendeu? Então isso tem um grande valor, né? Você vê que, se bem que não, tem cerveja por aí no mercado que a gente chega, custa 20, 25 reais. Uma cerveja que a gente não conhece a procedência, né? O Léo mesmo só toma dessa. A gente conhece até a marca. Agora a procedência não dá para garantir. Uma dessa aí a gente garante a procedência. Entendi. Essa tem procedência, a gente sabe quem fez. Isso é a grande diferença. E como fez, né? E explicando então o Empório foi uma ideia que a gente teve recentemente, de origem é o todo, certo? É essa ideia toda que eu te passei. A ideia do Empório de origem foi para facilitar ainda mais a vida daquele produtor que tem ainda mais dificuldade em conseguir entrar no mercado eletrônico, certo? Então, o que a gente faz com o Empório? A gente convida, né, o produtor, a pessoa que detém esses produtos, a oferecer para a gente uma parte de sua produção para que a gente possa vender diretamente. A gente retorna para ele todo o valor do produto, que para ele vale isso, né, em valor. Aí ele escolhe se quer atacado, se quer varejo, enfim, o preço quem vai definir é ele, não é a gente que define. E aí a gente só paga os custos da operação, porque tem custo do próprio site, tem custo de cartão de crédito. Isso é tudo feito dentro dessa plataforma. E aí na Empório a gente assume isso tudo. Na Georigem a gente dá a opção de um produtor, vamos dizer, Éder Ramos, ele produz cacau aqui, quer vender cacau na Georigem. Você pode chegar lá agora, abrir a sua loja e vender seu cacau. Está totalmente aberto para isso. No caso da Empório, não. A gente entra em contato com o produtor, a gente faz essa intermediação, a gente escolhe como que vai ser a forma, se ele vai enviar produto para a gente, se ele vai enviar diretamente do local dele. Cliente. Aí a gente vê isso, mas a parte de venda, de organização, de formatação dentro da loja, aí fica por conta da gente. É uma ferramenta a mais que a gente está desenvolvendo agora, inclusive, mas que vem também ajudar, né, nesse fomento aí aos produtores também. Nós estamos conversando com Ivan Bezerra, ele é idealizador do projeto Empório de Origem, que está justamente tratando, né, desse marketplace e processo de e-commerce, que com certeza é uma tendência de mercado monstruosa, gigantesca, que tem a cada dia crescido e, nesse caso, com uma peculiaridade diferente, que é a questão de um produto mais artesanal, né, um produto de maior qualidade. Ele está justamente explicando essa situação para você que chegou agora, que está com a gente, né, e está acompanhando essa live. Eu estou na live com o Éder Ramos hoje falando um pouco em relação a essa situação. E a gente parou exatamente nesse processo de entrega, né, desses produtos, do Empório, que é justamente já compra diretamente. Eu percebi que dentro da plataforma você já tem todos os mecanismos para acessar e ali mesmo fazer a compra, já passa o cartão, faz tudo dentro da Empório? Tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, um comparativo. A gente... Vamos simular uma compra de um serviço ali. Eu vi que vamos lá, Solar, é Solar? Solar, né? Já tem ali o produto de serviço? Está disponível? Não está ainda disponível não, né? agora, né? Não, mas eu vi que tem uma marquinha ali, mas a gente já simulava. Então vamos simular o cacau aí, né? Então, só para dar um exemplo do que é um marketplace, Sim. Muita gente já conhece. Magazine Luiza, Mercado Livre, são marketplaces. Né? Então qualquer pessoa pode chegar e vender seu produto nesses ambientes. Né? Americanas, enfim, são diversos. A gente também opera da mesma forma, porém só com produtos de locais especiais. Entendi. Né? Então a gente tem essa especificidade. Então, por ser marketplace e por utilizar as mesmas ferramentas que essas grandes corporações utilizam, a gente tem exatamente a mesma possibilidade de pagamento, de envio, né? Um envio barateado com várias opções de prazo e de preço. Então isso facilita muito realmente a vida do consumidor também, né? A gente não fez muita ação ainda para consumidor final, Sim. porque a gente realmente está na etapa de busca de parceiros para a venda, né? Então tudo leva tempo e a gente tem toda a paciência do mundo, a gente está explicando o máximo possível, porque as dúvidas são muitas também, mas no momento que a gente partir com força para ações junto ao consumidor, a gente espera realmente que esse sistema, por ser robusto, ele funcione plenamente. Ele já funciona, né? As vendas já estão acontecendo, não no ritmo que ainda
que a gente prevê, porque a gente prevê um crescimento, primeiro, de parceiros, porque a gente tem hoje 87 indicações geográficas no Brasil. Cada indicação geográfica, a gente pensa aí o tanto de produtores que tem. Aqui no sul da Bahia, só no sul da Bahia, a gente tem 83 municípios para amêndoa Cacau-Sul Bahia. Então você imagina o tanto de produtor, cada um deles pode abrir uma loja. Então o potencial é enorme, É verdade. sabe? Então, considerando que a gente ainda tem poucos parceiros, a gente ainda não avançou para o consumidor, para ações de marketing efetivas para o consumidor. A gente está buscando realmente essas parcerias. Para num determinado momento, né, no próximo momento, que espero que não demore muito, a gente possa realmente fazer ações diretas de venda, né? Que aí vai ter as promoções, a gente vai poder mostrar o produto diretamente, o diferencial de um produto para o outro, porque o consumidor quer saber isso, né? Muitas vezes o consumidor fala, poxa, o produto é caro, eu não quero. Mas se a gente consegue explicar para ele o motivo desse produto determinado ter um valor de mercado um pouco mais alto que aquele convencional que a gente encontra no mercado, por exemplo, provavelmente ele vai querer. Ainda que ele não compre, ele vai ter o desejo de compra. Né? Ele vai falar, poxa, isso aí é legal, isso aí é legal, um dia eu vou querer um produto desse, vou querer experimentar, vai criar curiosidade. E é isso que a gente quer potencializar os produtos de indicações geográficas e de regiões tradicionais. Só lembrando um pouquinho da nossa história aqui, Jequié já foi um polo regional, inclusive do ramo têxtil, né? Aqui nós tivemos grandes empresas que trabalhavam com jeans, inclusive, Bremer e tantas outras empresas, e realmente Jequié era um cenário, um local, um espaço geográfico vocacionado para a questão do trabalhar com jeans, por exemplo. A gente tem ainda a Lebrut, que está na ativa, mas isso seria uma espécie de indicação geográfica? Poderia ser, sim. Sapato, né? Sapato de Franca região de uma Franca. indicação geográfica, né? O Piauí, desculpa, eu não lembro ao certo, mas Piauí tem se eu estiver enganado, gente, desculpa, depois eu tento corrigir. Mas tem indicação geográfica do Piauí que é justamente do algodão colorido naturalmente. Né? Então é uma indicação geográfica também. Léo vai buscar isso pra gente aí. Vamos ver se é isso. Ou é da Cajuína Pior? Desculpa, é porque são tantos que a gente fica um pouco... vamos lá. Então, assim, pode ser um produto... Cajuína lá, né? Isso, é Cajuína. É de... Bom, eu esqueci. Se você buscar aí algodão colorido, indicação geográfica, você vai descobrir. Aqui realmente são... Cajuína, tomei uma cajuína. Eu conheci a cajuína lá na região no Ceará. No Ceará, a primeira vez que eu fui no Ceará. As redes do Ceará agora foram consideradas indicação geográfica. Cajuína, eu falei, pô, o que é isso? Pois tomar uma cajuínazinha. Gostei da cajuína, né? João Pessoa, pronto. Aí, João Pessoa é indicação geográfica para o algodão colorido. Então são os têxteis antialérgico. Aí, ó, tem cores. Eu sou péssimo porque eu sou daltônico, né? Eu não vou enxergar essa cor aí, não vou me arriscar a falar não. Eu sou daltônico mesmo, então. Mas eles fazem produtos belíssimos, né? Camisas e vários produtos de algodão sem tintura, né? Então é um algodão 100% natural e colorido já. E por esse diferencial, a região de João Pessoa conseguiu o registro de indicação geográfica para esse tipo de produto. Então pode ser uma diversidade de coisas, né? Pode ser alimentício, pode ser têxtil, pode ser uma rede, como eu te falei, sapato de Franca, tem o estanho, né, lá de Tiradentes, né? Manejo de peixe, isso. Agora, uma curiosidade aqui, Nazaré das Farinhas. Nazaré já não produz tanta farinha como Nazaré tem. Tradição. Mas tem uma tradição mais religiosa lá em Nazaré. Pode ser. Digamos assim, uma cidade como essa, por exemplo, Nazaré das Farinhas. Outro dia eu perguntei assim, rapaz, produz muita farinha lá em Nazaré? Já produziu muito. Já. Aí a pessoa falou para mim assim, rapaz, mas lá tem muito terreiro de candomblé, o pessoal procura muito. Assim, um caso desse aí, como é que é a vocação geográfica dessa região? Em relação a turismo... O próprio turismo religioso. Desconheço, também, né? de verdade, desconheço. Pode ser que, dependendo do processo que você entre junto ao INPI, que você consiga alguma indicação geográfica relacionada ao serviço específico de algum braço do turismo. Entendi. Pode ser. Eu acho difícil que isso aconteça. Por exemplo, de serviço a gente tem a indicação geográfica do serviço de informática
Nossa, eu estou péssimo hoje de cabeça. É que são tantas regiões, porque a indicação geográfica é o lugar, né? Sim, então sim. A gente lembra da TI, né? Da tecnologia da informática, da informação, mas o local é... Poxa, ajuda aí. Vamos ver. Indicação geográfica, informática, polo de informática. Então, assim, o serviço é possível, mas é muito raro de acontecer. É muito mais voltado para produto mesmo. Entendi. Entende? Então, Nazaré, ela tem um potencial para farinha. Dendê está buscando, agora o Dendê do sul da Bahia, né? Está buscando essa regionalização e essa indicação geográfica também. Então, são muitas regiões. O biscoito de Vitória da Conquista já está em processo também junto ao INPI. Está buscando. O café de Vitória da Conquista também. Né? A gente tem o café do Oeste aqui da Bahia, que já é indicação geográfica. Tem o café do Espírito Santo também, que já é indicação geográfica. Então você vai determinando os locais, é o Porto Digital, IG Porto Digital. Pronto, está aí na tela, isso aí. E nessa pesquisa sua de mestrado, o que mais que você encontrou? Eu fiquei na curiosidade, assim, se há algum diálogo por parte desse projeto com o poder público, com alguma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no sentido... de fomentar essa ideia, de promover, de buscar justamente essa parceria com esses produtores, né, que é justamente a quem compete dar essa possibilidade de expansão comercial a partir do entendimento e do alinhamento com um projeto como esse. A busca de políticas públicas voltadas para isso. Olha, na verdade não tivemos tempo ainda. Tem um ano de projeto, né? A gente está trilhando ou criando essa ideia da Georigem tem um ano. E nesse ano a gente não teve tempo, mas a intenção da gente é sim. Na verdade, criar uma rede de troca, né? Troca de informação, troca de ajuda. Então o poder público ele entra muito forte nisso, né? A gente não teve ainda a oportunidade de criar alguma coisa voltada para a busca de uma política pública específica para o comércio de produtos de indicação geográfica. Não teve tempo ainda. A intenção é que a gente tenha tempo. É que é tanta coisa, acumula tanta coisa. A gente tem que seguir o nosso trabalho, né? O que nos mantém no dia a dia. Sim. Porque a Georigem ainda não nos mantém. Quem sabe um dia, né? Mas a intenção é que a gente chegue... Porto Digital Rebouças, é isso aí, Rebouças. Valeu. Ou Recife. Pronto. Então, assim, a intenção é que realmente a gente busque essas parcerias de forma que todos possam dar o devido valor às regiões de indicação geográfica e cada componente, né, cada personagem nessa trama toda possa realmente ajudar os produtores e as regiões, porque é um sistema que auxilia muito o desenvolvimento sustentável daqueles locais, né? Então cada local ele vai se organizando, vai produzindo, vai vendendo da forma mais adequada, com o valor correto do produto. E isso cria realmente um desenvolvimento sustentável muito maior nessas regiões. O Ivan, e a nomenclatura Georigem, o que foi que juntou aqui, o que foi que né, na verdade bateu no liquidificador para surgir? São aquelas ideias que surgem do nada. Rapaz, foi tomando vinho com os amigos? Não, como é que foi essa? Não foi nada. Isso, como eu falei, tem um ano mais ou menos. Né? Foi um dia frio, eu estava em casa meio sem ter o que fazer, já na pandemia, né? Falei, poxa, a ideia é boa aqui, deixa eu criar isso aqui, mas tem que ter um nome. Né? Aí eu pensei, porque Origin em inglês é origem, né? E Geographic Indication é indicação geográfica em inglês. Então, GI de Geographic Indication. E o Origin de origem. Né? Então, aí... Quando eu falei assim, GI com origem, quando eu li isso, deu de origem. E aí deu quase de origem, né? Aí ficou essa coisa assim, desse nome abrasileirado com nome meio inglês, porque a referência de indicação geográfica, ela segue muito o inglês por causa dos artigos científicos mesmo, né? Então a gente, na hora se bateu, falei com minha esposa, ela, pô, legal, nome interessante, de origem. Né? A gente lê de origem, mas dá para falar de origem. E aí ficou. Né? O pessoal gostou, fiz a marca, né? A marca mesmo criei, já registrei, já está tudo no INPI, já tudo certinho. E pegou, né? O pessoal tem um pouco de dificuldade para falar, né? De origem, fica meio assim, sem saber falar direito. Mas depois que entende esse conceito, acha bem interessante. Eu gostei. É interessante. Interessante porque essas ideias vêm exatamente, elas... eu tive uma ideia também, tem alguns anos isso, e cheguei a criar logomarca e tudo. Na verdade foi
seria algo semelhante ao que se faz hoje com OLX. Eu tive aquela ideia naquele momento. Agora é interessante como você, tipo assim, às vezes você não consegue colocar para frente, você não consegue. Fiz a marca, Bom Negócio. Bom Negócio era bom nome, a logomarca e tal. Eu criei, um amigo meu criou a logomarca, fez tudo direitinho e tal. E resultado, o que não deixou que tivesse um pontapé inicial, um crescimento, foi exatamente, foi naquele momento que já existia OLX, que depois teve outra empresa que acabaram se juntando as duas, OLX, e a outra Era a Remate, se não me engano. era um nome tipo assim. Que era o Mercado Livre, era concorrente, né? Aí se juntou tudo e tal. De repente, a ideia que eu tive, a rede social fazia tudo isso assim. As pessoas chegavam no Face, estou vendendo essa obra de arte aqui do nosso amigo Chico Salles. Aí o cara chegava lá, rapidinho, botava... O meu sistema era difícil para o cara chegar, registrar, cadastrar, o passo a passo e tal. E eu falei, rapaz, sabe de onde? Eu vou tirar de campo essa ideia, porque era muito mais fácil as pessoas utilizarem a plataforma. O cara chega aqui com o celular, tchau, filmou, isso. Vendo aqui, passa no cartão, um negocinho, não sei o que. Eu falei, rapaz, aí e tinha montado escritório, tudo. Eu falei, rapaz, depois eu fui esfriando assim um pouquinho. Então, a gente percebe que a boa ideia, ela surge naquele momento em que a pessoa abraça aquela ideia e realmente paulatinamente, aos poucos, né? Vai acontecendo, vai pegando, e a gente percebe que é uma boa ideia essa sua, que vai exatamente fortalecer, né? Não só o produto, mas a região que o produto está inserido, a contextualização, a produção, valorizando a pessoa. A gente percebe que tem pessoas que abraçam essa causa, né? Abraçam esse tipo de comercialização. Não é só comprar por comprar, é comprar e saber que por detrás daquilo ali existe uma cadeia, existem pessoas, existem famílias que se sustentam a partir daquilo ali, tem um equilíbrio da questão de respeito ao meio ambiente e tantas outras situações, né, irmão? Tem. Agora eu vou te falar, você não devia ter desistido da sua ideia, não. Hoje você podia estar batendo pau a pau ali com o OLX, com o Mercado Livre. Verdade. Porque assim, a ideia mesmo da Georigem, ela existia desde 2018. Eu só não sabia como desenvolver. Eu já sabia que eu queria vender produtos de indicação geográfica na internet. E aí você vai ligando uma coisa a outra, e determinado dia a coisa cai assim, completinha no seu juízo, né? E isso veio 2 anos depois que eu concluí. Então, é aquela ideia que fica martelando na sua cabeça. Poxa, mas por quê? Porque você fica se questionando, né? E aí uma hora você encontra alguma resposta. Não é o melhor formato possível, claro, a gente está longe disso, até porque a gente está começando agora, a gente está desenvolvendo. Mas é isso, você vai na construção, você vai melhorando, você vai... Isso, a gente conseguiu dar um start. É um mercado muito competitivo, a internet é altamente competitivo e a gente já sai perdendo muitas vezes, porque o nosso preço ele é mais alto do que o resto do mercado, mas eu tenho muita fé e muita esperança de que quando o consumidor final compreender o que é um produto de indicação geográfica, todo o conceito, tudo que envolve ele, toda a forma de fazer, a qualidade daqueles produtos, a especificidade de cada produto e de cada região, tenho certeza que o desejo pessoal de consumir determinado produto ou serviço, pode ser também, isso vai estimular muito esse tipo de comercialização. Porque é lógico, você está num turismo, você chega em determinada região, você consome aquele produto. Verdade. Esteja ele no preço que estiver. Isso acontece porque, primeiro, você tem muita vontade de levar para sua casa ou para os seus amigos um pedacinho daquilo que você visitou, aquilo te agradou tanto, você quer mostrar para os outros um pouco daquilo, uma referência daquilo. E o mesmo dá para acontecer pela internet, a gente demonstrando para o consumidor todo o potencial de uma região, e ele conhecendo, ele vai querer mostrar para os amigos dele. Eu tenho determinado produto que demonstra exatamente isso de determinado local. Ele vai ter história para contar. Isso é interessantíssimo. E um produto maravilhoso para consumir também, né? Existe outra região, a não ser a nossa aqui, que produza tanto Pocazói, como diz o biscoito, né? Não conheço. Não conheço. Agora, o biscoitinho de coco. O biscoitinho de coco, que a gente chama de Pocazói, né? Tem 2 indústrias aqui que são fortíssimas aqui na nossa região e hoje estão em todo o Brasil. Agora, uma curiosidade é que eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e de vez em quando ela posta, né, que existe um sistema, não sei como é, que ela compra
esse produto e tantos produtos brasileiros, o Pocazói, que é o biscoito de coco, né, como você falou, e tantas outras coisas que estão vinculadas ao Brasil, que só encontra aqui no Brasil e chega lá na Alemanha, ela compra, ela recebe a caixa, ela mostra, tira foto, com aquela alegria de estar, né, consumindo um produto brasileiro. Então acho que é mais ou menos isso que se busca com a Georigem, né? Não tem o que pague esse sentimento, né? Essa referência de lugar é aquilo de você poder muitas vezes retornar à sua origem mesmo. Exatamente. Né? Eu já falei essa história aqui da tal da banana da terra, porque eu sou paulista, né? Eu nasci em São Paulo. E eu vinha da capital? Da capital. Eu vinha para Bahia visitar minha avó, que morava aqui em Jequié, e ela fazia uma banana da terra cozida. Eu achava aquilo maravilhoso, um sabor que não existe algo igual aquilo no mundo. Então, é o meu lugar de aconchego Jequié por conta disso também, né? Então, sempre que eu podia, eu vinha para casa de minha avó para comer banana da terra. É uma referência. Então, quando você consegue uma referência de lugar através de um sabor, de um produto, de algo especial, você consegue caracterizar toda uma região, todo um lugar em cima de um produto específico. Você falou aí, no meu caso é o contrário. Minha mãe é daqui de Jequié e hoje mora lá no ABC Paulista, em São Caetano. Toda vez que a gente vai para lá, tem que deixar espaço no fundo do carro para levar banana da terra, carne do sol. Já tem a relação, farinha. Aí jabá. Ela fala assim, rapaz, a jabá daqui não é a mesma coisa. Não é. O gosto da jabá, mas só que não é a questão só do gosto, é a questão de ser. Eu podia pegar uma banana. Teve uma vez que eu aprontei com ela, que eu fui e minha esposa falou assim, rapaz, não leva isso não, rapaz. Vai gastar com um carro mais, pesado, né? E tal. Eu falei, não, eu vou levar. Só sei que ela entrou na minha mente e me convenceu que lá em São Paulo, realmente, você vai no Brás, naquela região lá, você acha de tudo que tem aqui na Bahia. Sim. Desde a jaca, eu comi jaca na Avenida Paulista, fui passando, vi um negocinho de jaca lá, eu falei, rapaz, ó, não foi na Paulista não, foi em outro lugar lá, mas bem no centrão de São Paulo. Aí, passei por aqui, por Poções e tal. Quando chegou em Conquista, eu falei assim, rapaz, eu vou chegar lá e a mãe vai falar assim, cadê meu kit, farinha? E o pior de tudo, coisa para feijão e aquela coisa. Eu falei, rapaz, entrei no centro de abastecimento lá em Conquista. Aí comprei a banana da terra, comprei as coisas tudo. Não falei que era de Conquista. Aí levei, chegou com o mesmo efeito de que é, né? Porque tá perto, né? Tá perto. Tá bom, mas tá assim, passou. O produto, não só o produto, mas a lembrança, o gosto. Por ser de Jequié, tô comendo aqui um produto. Então, tudo isso traz pra gente realmente uma lembrança, né? Afetiva, né? Coisa... algo bom, que é o que você coloca aí da banana, que você lembra da sua avó, né? Quando isso, é muito interessante isso, né? Aí, assim, a gente tem a referência da Gabriela Cravo Canela, do tempo dos coronéis, de Ilhéus. Quando a gente pensa em Ilhéus, a gente só pensa no cacau, né? Nas fazendas de cacau, naquela produção toda que tinha, até um pouquinho pegando o final ali da parte da escravidão que teve no Brasil. Então, tem muito de história, muito de cultura, né? Então, quando a gente fala de cacau, a gente fala de história e cultura pura, né? Quando a gente remete isso, a história, a cultura do lugar, e a qualidade que hoje se obtém do cacau daqui, que é um dos melhores cacaus do mundo, né? Isso não sou eu que falo, são os especialistas que falam, né? Em qualidade Aí entra um bocado de questão físico-química que determina que esse cacau daqui é especial. Então, quando você consegue unir história, cultura, um lugar maravilhoso que é Ilhéus, né? Praias lindíssimas. Ilhéus, eu estou resumindo Ilhéus como sul da Bahia, porque a referência de cacau é Ilhéus. E se não fosse essa vassoura de bruxa, pois né? Se não fosse o prejuízo tão grande que isso causou, aproveitar aqui, abrir um parênteses, parabenizar o Wilson Miller, que acho que ao longo de 2, 3 semanas vem falando muito aqui no programa Além da Notícia sobre essa pauta do cacau, e é muito bom explorar isso, né? Nós temos aqui uma região bastante vocacionada para a questão do cacau. Conheço muitos produtores que já estão para além do cacau, hoje produzindo também o chocolate artesanal, e isso é bom porque gera emprego, gera renda, fomenta a economia na região e traz justamente essa boa imagem, né, daquilo que nós temos de melhor aqui, que são os nossos produtos, as pessoas que lidam com isso, que realmente esse produtor do campo, aquele homem que está lá, que coloca a mão na massa, isso é muito bom, né? Claro, foi um prejuízo terrível, né, para a região, essa questão da vassoura de bruxa. Mas, por outro lado, eu sou muito otimista, eu gosto de ver muitas coisas boas. Hoje em dia, depois de que tudo passou, né, que foi realmente uma tragédia aqui para a região, mas o cacau estava muito concentrado na mão dos grandes fazendeiros. Né? Naquela época
do ouro do cacau, era o ouro branco aqui, né, chamado. Com a vassoura de bruxa, quebrou um pouco dessa coisa do coronelismo em cima do cacau. Sim. E hoje os pequenos produtores, eles têm tomado a dianteira nessa produção do cacau de qualidade. Né? Então por isso que hoje a gente consegue um chocolate de qualidade, porque o pequeno produtor ele tem condições de de produzir o seu cacau, 2, 3, 5 hectares de cacau. Ele sabe onde está o melhor cacau, ele sabe escolher o cacau, ele sabe já fazer o chocolate, que hoje a gente tem acesso a isso tudo. E aí você imagina essa estrutura de você poder fazer produtos como este. Há um tempo atrás, quando as fazendas de cacau tinham 200, 500 hectares, né, de cacau. Então, o povo rasgava dinheiro. Exatamente. Então você não tinha muito cuidado em si com a amêndoa de cacau. Hoje, cada amêndoa de cacau tem um valor. Então você dá muito valor a cada cabaça de cacau, a cada planta de cacau. E isso é muito da agricultura familiar. E isso valoriza também as regiões, né? Porque é uma forma de você garantir emprego e renda para as famílias, né? Porque hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos trabalham na lavoura de cacau. Muitas vezes não é ideal, não é como deveria ser, mas você consegue pulverizar aquele ganho todo que os coronéis tinham no passado para um número muito maior de famílias. E isso potencializa também o desenvolvimento local, né? É algo que dá para a gente achar, dá para a gente encontrar algo bom, algo positivo nisso tudo no final das contas. Sem contar que a vassoura de bruxa já está mais controlada hoje em dia também, verdade, né? O pessoal está conseguindo controlar bem, está tendo um resultado bem interessante. Isso é bom. Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Bezerra, idealizador do projeto Georigem, e um papo muito interessante, Ivan. A gente quer inclusive agradecer a sua presença com a gente aqui para esse papo. Se tiver alguma coisa mais que você gostaria de apresentar dentro da plataforma, que a gente não perguntou aqui, mas que você se lembrou, fique à vontade, né, para realmente mostrar ao nosso público, ao nosso telespectador, o que é Georigem, essa plataforma que realmente vem, né, eu gostaria de publicamente elogiar e reconhecer realmente que é uma ideia fantástica desse ponto de vista, né, de mostrar a questão geográfica. Essa indicação geográfica é algo realmente que, assim, quem vem da academia, isso também é algo positivo, é você conseguir extrair, que o que acontece muito é que você, às vezes no campo acadêmico, você pesquisa, você conclui um mestrado, conclui um doutorado, mas com a pesquisa que fica ali para você mesmo e não tem, muitas vezes, uma serventia para a sociedade, para a comunidade. Quando você consegue extrair isso do campo acadêmico e colocar na prática, isso realmente é muito importante. É muito interessante. E eu vou repetir, o mestrado profissional... Estão havendo vários mestrados profissionais. Tem um aqui, inclusive, em diversas áreas, está tendo. O Profinit, ele está aqui no IFBA, né? Aqui de Jequié, né? Tem uma turma aqui do Profinit. Na época que eu fiz, só tinha na UESC e tinha no IFBA lá na reitoria. Por isso que eu escolhi o UESC, que era mais próximo, né? Mas hoje já tem Jequié. Se fosse, já estaria interessante, né? Interessante. Então, assim, é muito valoroso essa questão do mestrado profissional, porque ela estimula justamente que esse conhecimento que é produzido na universidade, ele saia e ele, de fato, ele seja introduzido na sociedade, né? Porque o grande retorno da academia, das universidades, é e deveria ser este, né? Você estudar, você cria um conhecimento, algo especial, e a sociedade que mantém a universidade recebe o fruto disso, né? Então é muito interessante, os colegas que participaram comigo lá do curso, cada um na sua área, tem desenvolvido bons trabalhos também. As novas turmas estão chegando, o pessoal muito com a cabeça muito aberta, a questão da propriedade intelectual é muito interessante, né? São diversas áreas que vão desde de uma marca, né, de um registro de marca, até direitos autorais, a transferência de tecnologia, a gente ouviu falar muito disso. Agora, aproveitando com as vacinas, essa questão do registro de marcas, patentes, direito autoral, eu queria que você falasse um pouquinho só para a gente em relação à importância de alguém que está em algum ramo de atividade e que tem uma ideia, tem uma marca, e que muitas vezes essa marca já acontecesse aqui na região, uma loja de ferro. O cidadão abriu uma loja, o nome da loja era Conferro. E aí o cara abriu aqui em Jequié e o outro cara abriu em Piauí. Aí de repente o de Piauí achou de vir para Jequié. Aí quando chegou aqui, ele tinha o registro, ele tinha a patente, ele tinha as coisas. Ele tinha o direito de uso. O direito de uso. Da marca. E o daqui teve que mudar. Exatamente. Mudou até para Conferraço, fazer uma propaganda aqui, meu amigo Oswaldo, porque ele abriu a empresa e não fez essa parte
legal de patentear, de criar marca e tal, uso. Queria que você pincelasse para a gente a importância disso aí. Eu vou tentar explicar mais ainda do que você já explicou, já está explicado. Porque é exatamente isso, propriedade intelectual, né, que lida com todas essas áreas. Propriedade intelectual, ela valoriza o saber fazer, ela valoriza a sua criação, né? Então você, radialista, você tem suas frases, por exemplo, na rádio. Então, determinada coisa que você cria na rádio, aquilo é um direito autoral seu, ninguém toma aquilo de você, principalmente se estiver gravado, né? Isso aí não depende de registro, no caso de voz, de música e tudo, não depende de registro. É bom que se faça, né? Mas não depende se você tiver como provar. No caso de uma marca, por exemplo, nesse caso aí que você falou, certamente quem registrou a marca primeiro tem direito de uso, o outro não tem direito nenhum. Então, vale muito você sempre correr atrás dos seus direitos. Eu criei Georigem, né, o nome e a marca, fiz a marca. Primeira atitude minha foi buscar registrar no INPI, porque pode não ter esse potencial todo, mas alguém pode perceber. Pode alguém estar em casa. Eu vou usar essa marca para mim. Alguém está em casa sem fazer nada. E vai então, pensar um pouquinho e falar, hoje, eu ia fazer o Georigem aqui. Se hoje alguém pegar essa marca, pegar as cores, pegar o formato, pegar a ideia da Georigem e querer utilizar, eu posso entrar com o processo e certamente eu vou ganhar, entendeu? Esse processo na justiça, porque tem todos os direitos resguardados para mim. Então, a propriedade intelectual, ela valoriza exatamente isso, a capacidade humana de criação. Então, se a gente tem a capacidade de criar alguma coisa, de ser importante em alguma área, então a gente conseguindo registrar isso, conseguindo valorizar isso, que são as propriedades intelectuais, a gente tem como dar valor ao nosso próprio trabalho. Então, é muito bom que se corra atrás. Regiões que têm potencial para indicação geográfica. Muito bom que busque saber como que é o processo para conseguir o registro de indicação geográfica. Porque um dia, essa fama que você tem, outra região pode ter. Exatamente. E aí a outra região pode requerer isso e você perde a chance de ser reconhecida como indicação geográfica. Então são muitas vertentes que valem muito, os profissionais de direito eles têm um papel importante nisso, vale muito você buscar a palavra de um especialista para saber, eu tenho direito sobre isso aqui, sobre isso que eu criei, sobre isso que eu estou pensando, porque às vezes é uma ideia, às vezes você tem uma ideia de criar alguma coisa, poxa, essa ideia é interessante, isso já pode ser uma patente, só ideia, você pode chegar lá em determinadas... tirando algumas limitações que tem, né, para registro, você pode registrar uma ideia como patente. E as grandes empresas fazem isso. Não sei se você já leu sobre isso. Verdade, o Rzinho ali. Elas escrevem ideias, às vezes a gente olha assim, são viagem total, mas está lá patenteada. Porque um dia pode ser que alguém crie alguma coisa parecida com aquilo e você tem direito de uso sobre aquilo. E uma patente, se alguém pega a sua ideia e desenvolve ela, você tem o direito ao royalty sobre aquilo. Então, se uma empresa vende lá, sei lá, 100 milhões de dólares de produto, você vai ter direito a 5 milhões de dólares desse produto, porque é 5% o royalty sobre aquilo. Então, é uma questão de valorizar mesmo, é dinheiro mesmo. E isso vale muito a pena correr atrás, conhecer seus direitos e os bons profissionais também, né? Porque tem muita gente enrolada no mercado, então é bom procurar os bons profissionais para saber direitinho o que você pode fazer, como que você pode garantir esses seus direitos para correr atrás e garantir que a marca seja sua, que a ideia seja sua e que ninguém vai tomar isso de você. Pois é, você que está nos assistindo, você pode acessar aí o www.georigem, com N no final, .com, e você vai poder acessar e acompanhar, né, essa iniciativa, essa idealização do jornalista Ivan Bezerra, que foi nosso convidado especial. Agradecer ao Léo Novaes por essa pauta interessantíssima aqui, que nos propôs e de pronto aceitamos também para a gente estar batendo esse papo e levando esse entendimento, esse conhecimento ao nosso telespectador, você que está aí acompanhando a JR TV Web. Agradecer, Ivan, a sua presença com a gente aqui, esse bate-papo super interessante e algo mais que você tenha a acrescentar na conclusão desse nosso bate-papo aqui no Tô na Live com Éder Ramos. Bom, eu que agradeço, Éder, que é isso. É muito bom eu poder levar, né, a gente poder levar um pouco desse tipo de informação para a comunidade, que tenho certeza que muita gente desconhece, não sabe o que é, né? Ou até sabe o que é, mas não sabe fazer essa relação entre indicação geográfica e uma região especial que produz determinado produto. E quanto mais a gente falar disso, mais as pessoas vão conhecer. Quanto mais as pessoas conhecerem, mais elas vão valorizar, vão desejar, e mais esse mercado que movimenta
o trabalho de muita gente, né? Muita gente boa que faz com amor, com carinho, com satisfação, respeitando as suas raízes, as suas tradições, o modo de fazer especial. Quanto mais pessoas souberem disso, de como isso tudo é feito, mais essa cadeia produtiva, que é importantíssima, né? Dentro da agricultura familiar, dentro das cooperativas, das associações, isso tudo tende a se valorizar também, tende a se desenvolver. E eu tenho certeza que é um dos potenciais grandes aí para desenvolvimento de um país como um todo, né? Na Europa as indicações geográficas são muito fortes. No Brasil a gente tem muito potencial, a gente tem muita área produtiva, né? Que pode ter realmente esse potencial. Eu espero que um dia, quem sabe, a gente não chegue numa grande potência das indicações geográficas mundiais. Ok, agradecer o Ivan Bezerra com a gente aqui, o nosso entrevistado, né, desta segunda-feira. Segunda que vem nós vamos estar juntos mais uma vez para mais um Tô na Live com o Éder Ramos. Agradecer ao Léo Novaes na técnica, aqui também, essa grande figura. E semana que vem a gente está aqui junto para mais um bate-papo no Tô na Live com Éder Ramos. Um excelente dia para você e até o nosso próximo encontro.